Hoje um vídeo um pouco diferente. Hoje eu quero trazer para vocês aqui um react de uma música. E sim, você não viu errado, de uma música de anime. Peraí, Wesley, o que isso tem a ver com teologia? Essa música é sobre Vinland Saga, um anime com muitos elementos cristãos, que eu e a minha noiva assiste esse anime. E essa música aqui do Henrique Mendonça provavelmente vai trazer esses elementos cristãos que existem dentro desse anime. E eu quero trazer essa reação para vocês, para a gente analisar teologicamente essa canção, o que nós podemos aprender com esse anime, com essa música, o que nós podemos extrair do cristianismo nessa música. E eu acho que vai ser um conteúdo muito legal para vocês. Eu vou fazer um react, né, dessa canção. Eu sei que as pessoas gostam muito de react, mas também uma análise teológica. Então deixa eu te avisar. Eu vou sim pausar a música em alguns momentos, quando eu ver que eu possa falar algo que a gente possa refletir teologicamente falando. Bom, então se você é uma pessoa que gosta de anime, que gosta de Vinland Saga, que gosta de react ou que gosta de teologia, bom, você está no lugar certo, esse vídeo é para você. Eu vou trazer a música Laços de Redenção do Henrique Mendonça. A gente tem aí um trio de música, né? Laços de Sangue, Laços de Vingança e Laços de Redenção. Eu vou trazer Laços de Redenção porque provavelmente é a música que tem muito mais elementos cristãos e o que a gente pode discutir teologicamente será mais profundo, mas eu creio que as outras músicas também possam ter algo para a gente discutir. Então, se você quer que eu reajo às outras músicas, analiso as outras músicas teologicamente, Laços de Sangue, Laços de Vingança, deixe aí no comentário. Ou outra música, né? Outra música de anime que dá pra gente falar sobre cristianismo, dá pra gente falar sobre fé, sobre fazer teologia em cima dessa canção. Você pode aí também deixar o seu comentário, né? Para que eu possa ver e talvez eu traga a reação para vocês. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Então você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para ajudar o meu canal, assim como você pode curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Desde já, eu espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então, sem demora, bora pro react. Melodia linda já. Eu costumava estar do lado errado das espadas, espreitava em meio às sombras, espera da guarda baixar. Eu costumava usar as minhas mãos para a glória, para queimar sonhos que agora os pesadelos me atormentam. Que começo incrível, cara. Eu esqueci de falar, né? A música é sobre o protagonista do anime Thorfinn. E esse começo me lembra muito, né, a história de Paulo, do apóstolo Paulo. Né? Eu costumava estar do lado errado das espadas, né? E agora, tipo, né, as pessoas que eu fiz sofrer vêm como um pesadelo me atormentar. E eu vejo muito isso na vida de Paulo, né? Paulo, ele estava do lado errado das espadas, né? Ele, para quem não sabe, Paulo, ele perseguia os cristãos, ele açoitava cristãos, né? Porque ele entendia, assim como muitos judeus entendiam que o cristianismo era uma heresia, né? O povo judeu, ele esperava muito, né, um Jesus Cristo que fosse tirar os judeus da mão do Império Romano, né? Um Messias que iria acabar com o Império de César. E quando Jesus vem, ele não faz nada disso. Pelo contrário, ele morre sem lutar, ele morre como um cordeiro mudo. E talvez muitos não entendiam esse tipo de Messias, porque eles esperavam um Messias que seria uma figura militar que acabaria
com o Império Romano e que tiraria ali, né, os judeus das mãos do Império Romano. Pessoa como Judas Iscariotes foi uma dessas pessoas que entenderam que Jesus seria esse tipo de Messias, mas eles queriam o Messias que o coração deles desejavam, mas não entendiam que nós precisamos de um Messias que nós precisamos, e que Jesus não veio falar sobre um governo aqui da terra, mas ele veio anunciar um novo reino, um reino celestial. Então essa parte dessa música já me deixa muito feliz, porque eu consigo enxergar isso na visão de muitas pessoas, não só do apóstolo Paulo, até em pessoas nos dias de hoje, que esperam que Jesus seja como elas querem que ele seja, mas não entenda que a gente precisa do Jesus que a gente precisa, do Jesus que ele é, e não do Jesus que a gente deseja que ele seja. Então, muito interessante essa parte. Eu sei, o que mais tenho agora é tempo pra reconhecer o grande peso que carrego aqui. Os golpes do machado fazem me voltar àquele tempo e lugar. Vejo o abismo então se abrir pra mim, mostrar que não estou só. Não, Pai, você sempre foi meu farol. Eu posso sim, posso viver, pois você morreu por mim. Agora enfim, você Muito bom. Muito, muito, muito bom esse refrão. Aqui fica muito claro esse contraste com o cristianismo. Não estou só, papai, você sempre foi meu farol. Hoje eu posso viver porque você morreu por mim. No anime, o Thorfinn, ele não consegue entender as atitudes do seu pai. Por que que seu pai morreu sem lutar? Ele não compreende isso, né? O anime faz um contraste entre o deus dos vikings e o deus dos cristãos. E esse contraste é que o deus dos vikings, né, para chegar em Valhalla, que é o céu dos vikings, você precisava lutar com bravura, né? Aquele que morria lutando, esse era honrado. E o pai do Thorfinn, ele morre sem lutar. Ele se entrega. E o Thorfinn, em algum momento, não consegue entender por que que o seu pai fez aquilo. Por que que seu pai morreu sem lutar? Será que ele está num lugar? Será que ele chegou a Valhalla porque ele foi totalmente contra o deus, né, dos vikings? E o pai do Thorfinn era um viking. O pai do Thorfinn que lutou, matou muitas pessoas, e agora do nada ele morre sem lutar. Ele se entrega, e o Thorfinn fica com essas dúvidas até que ele entende, né, que o pai dele morreu por ele, para que ele pudesse viver. Que o pai dele, e em algum momento o Thorfinn vai entender da onde veio, né, tudo aquilo que o pai dele ensinava. Mesmo ele sendo um viking, agora, depois desse passado dele, ele se torna uma pessoa diferente. E aí o Thorfinn entende porque que o pai dele se tornou uma pessoa diferente. O Thorfinn entende porque o pai dele cuidou de um escravo, porque o pai dele comprou um escravo. E ele começa a entender tudo. Porque que o pai dele disse que eles não tinham inimigos. E aí os olhos do Thorfinn abrem. E é exatamente nesse momento que nós também podemos ter os nossos olhos abertos. Porque muitas vezes o que é símbolo de bravura, o que é símbolo de honra para esse mundo, não é aquilo que realmente é honrado, não é aquilo que realmente é bom. Porque as pessoas, elas
pensam muito na disputa, pensam muito em crescer, pensam muito em ser pessoas melhores, mas o perdão, o amor, parece que nunca está envolvido nessas coisas. E é o cristianismo que vem e traz esses elementos, traz essa bagagem, onde nós olhamos para um rei que morreu sem lutar, que é Jesus Cristo. Então, esse anime é incrível, que mesmo que muitas pessoas não consigam ver de forma clara o peso de elemento cristão, e desde o primeiro episódio é muito grande. E essa música aqui tá resumindo muito bem o que é esse anime, e claramente essa parte onde o Thorfinn achou a sua redenção. Referência ali, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Aqui, onde abundou a vingança, superabundou o perdão. Querendo ou não, a graça de Deus é o perdão dele para nós, né? A misericórdia, o amor dele. Então, onde abundou os nossos pecados, abundou o perdão de Deus, né? Aquele que muito pecou, muito foi perdoado. Aquele que muito foi perdoado, muito amado. Esses somos nós. E talvez você entenda, aquele que pecou mais, então é o que é mais amado? Não. Aquele que entendeu o seu pecado, ele entendeu o que é amado. Quando Jesus fala que ele veio para os doentes e não para os sãos, em nenhum momento Jesus estava dizendo que existem sãos. Ele estava falando sobre pessoas que são doentes, mas acham que são sãos, que acham que não precisam de cura, mas todas as pessoas precisam, né? Paulo vai falar em Romanos 3 que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, quando nós entendemos o quão doente nós somos, o quão pecadores nós somos, é onde a graça de Deus transborda em nossa vida. Quando nós reconhecemos, aqui a música fala, né? Eu sou igual às pessoas que mataram você. É exatamente isso que nós precisamos entender. Que nós somos iguais às pessoas que crucificaram Jesus. Nós somos iguais àqueles que mataram a Jesus. E mesmo Jesus sabendo que nós somos pessoas pecadoras, iguais às pessoas que o crucificaram, mesmo assim, ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós, né? A morte de cruz não é apenas uma simbologia. A morte de cruz é Cristo se colocando em nosso lugar, para que a ira de Deus fosse derramada sobre ele. A ira de Deus foi derramada em Cristo. Uma ira que era para mim e que era para você. Aqui o pai do Thorfinn, ele é esse pai que lutou guerras, que matou pessoas. E muitas vezes nós olhamos para Deus, para o Deus que pedia para o povo de Israel combater certos povos, e foi nesse momento que nós não conseguíamos entender como que esse pai, né, como que esse Deus agora ele se torna homem, né, o Filho se tornou homem e veio morrer em nosso lugar, né? Talvez seja esse questionamento que nós temos, que é o questionamento do Thorfinn. Por que o meu pai, que era um guerreiro que matava pessoas, agora está morrendo sem lutar? Porque Deus, que era um Deus justo, um Deus que pedia para o povo de Israel combater certos povos, agora está no nosso meio e morreu por amor a mim e por amor a nós, né? A diferença, né, é que o pai do Thorfinn, ele realmente mudou, né?
Mas o nosso Deus, ele não mudou, ele continua o mesmo. Ele era misericordioso lá e ele continua sendo misericordioso aqui. E se você quer entender um pouco melhor sobre isso, vê o meu vídeo, o anterior desse, que fala um pouco sobre o Deus do Antigo Testamento. Mas o que nós podemos extrair é que Jesus morreu por pessoas como nós, que também seriam capazes de crucificar ele. E isso é muito profundo. Do fogo e das águas. Uau, eu tenho saudade daquela casa, eu tenho saudade daquele lugar, daquela terra onde não chegou nenhuma guerra. E talvez você se pergunte por quê? Por que eu escolho o caminho do perdão? Por que eu escolho o caminho do amor? Por que eu escolho o caminho de não ter inimigos, sendo que o mundo é mau, sendo que o mundo é cheio de injustiças, sendo que o mundo é cheio de sofrimento, dores, luto e maldade? Por que eu escolheria esse caminho? Porque existe uma esperança, a esperança dessa terra, onde a guerra não chegou, onde não há dor, onde não há fome, onde não há tristeza, onde não há luto. É sobre essa terra que nós estamos falando, é sobre essa terra que os cristãos precisam falar, que é o reino que Jesus veio anunciar aqui nessa terra e que deixou essa mensagem para nós, para que a gente possa anunciar. O reino de Deus está por vir, e é o reino de Deus, esse lugar, essa terra, sem guerra, sem luta, sem maldade, sem tristeza, sem choro, sem luto. É sobre isso que nós estamos falando. Jesus vem com o seu reino, estabelecer o seu reino e nos levar para esse lugar. E nós temos saudade desse lugar. Nós, mesmo que se nós acreditamos ou não em Deus, mesmo se você acredita ou não em Deus, você sabe que no seu coração existe um anseio que a vida não seja apenas isso, que a vida não seja apenas nascer, respirar, viver, trabalhar e morrer. Você anseia para que a vida seja mais do que isso. Por quê? Porque o seu coração tem saudade do seu lar. Porque você veio de um lugar chamado coração de Deus, assim como Adão e Eva foi colocado naquele jardim onde céu e terra eram unidos, onde a presença de Deus habitava com o homem de forma palpável. O seu coração, a nossa alma anseia por esse lugar novamente. É sobre isso, e é por isso que nós escolhemos o caminho de amor, é por isso que nós escolhemos o caminho de perdão, é por isso que nós entendemos que nós fomos redimidos pelo amor e o sangue de Cristo naquela cruz. Que música incrível, que música incrível. Longe no oeste, há uma voz além do mar que me convida a voltar. Pai, você sempre foi meu farol. Eu posso sim, posso viver, pois você morreu por mim. Agora enfim, você vive, E agora nós podemos ser essas pessoas melhores. Nós podemos encontrar a redenção como Thorfinn encontrou.
porque nós entendemos que Ele morreu, mas Ele não está morto, porque Ele ressuscitou e Ele vive. E Ele agora escolheu viver e habitar em nós. Então Ele morreu para que a gente possa viver e Ele vive em nós. Então nós podemos ser como Jesus, porque Ele está em nós. Existe uma luta constante entre carne e Espírito. E se nós escolhemos viver pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós nos tornamos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Isso não quer dizer que enquanto nós vivemos, não vamos viver sem pecado. Vamos tropeçar sim em algum momento, mas agora não vamos amar mais o pecado, mas vamos lutar contra ele. Vamos tentar todos os dias ser pessoas diferentes. Vamos tentar ser todo dia pessoas melhores, pessoas que as outras pessoas olhem e não vejam mais nós, mas vejam Cristo em nós. Porque Jesus ele morreu para que a gente também pudesse morrer. Morrer para o nosso velho homem, para que a gente possa agora viver uma nova criatura em Cristo Jesus. É sobre isso o Evangelho. Nós podemos ser pessoas, não pessoas melhores, mas pessoas novas. Porque pessoas melhores são pessoas iguais que melhoraram. Mas não, o cristianismo não é sobre ser pessoas melhores. O cristianismo é sobre ser uma nova pessoa. É sobre nascer de novo. Talvez você diga, eu não tenho mais jeito. Talvez você diga, não tem mais salvação para mim. Porque eu sou assim. Exatamente. O cristianismo é sobre essa pessoa que você é morrer. Para que você nasça de novo. Como uma outra pessoa. Uma pessoa nova em Cristo Jesus. Mas isso não significa que a sua velha pessoa em vários momentos vai querer aparecer, vai querer reviver. Esse processo de matar o nosso velho homem é todos os dias. Mas nós entendemos que nós podemos, porque agora Cristo vive em nós. Nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Glória a Deus. Que música, que obra de arte. Parabéns, Henrique Mendonça. Parabéns a todos os que trabalharam nessa música. O link da música está aí na descrição. E se você é como Thorfinn, se você entendeu o Pai que você tem, e que agora você não precisa mais buscar um caminho de sangue, um caminho de vingança, se você entendeu que você pode ser uma nova pessoa, porque Jesus morreu no seu lugar e agora ele vive dentro de você, então se renda a ele. Peça para que Cristo mude a sua vida. Peça para que Cristo te transforme em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Declare que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram e até a próxima.